Preciso falar que a gente vai fazer 1 minuto de silêncio pelo Celso Barros. Antes de entrar no tema. Não. Então que bom. Agora. E aí? Vai tomar banho não? Tem que tomar banho agora. Você quer? Não. Então vai nessa. Voltando a falar sobre o assunto, né? Depois disso tudo. Tá, tchau. Se não vier amanhã, você estuda. Sabe, é insano isso. Você vai comigo. É insano. Vai ser sozinho comigo lá, você estuda. Fazer o quê? Vai ver o evento lá. Eu vou. Eu não vou ver, Então, vamos lá. Tema de hoje. Campeonato está manchado. A gente vai falar de 2 acontecimentos que aconteceram. E claro, o que tem a ver com o Fluminense? Em nada. Em nada. Quer dizer, até tem, né? Porque o Fluminense está nesse campeonato. Então, dá pra colocar até no Flame Off. Que é sobre o Bruno Henrique. O caso Bruno Henrique. E o caso Vitor Roque. Mas antes disso, entenda uma coisa aqui. YouTube Live. Voltou. Ou é no sábado ou no domingo. E aqui embaixo na descrição tem 2 abaixo-assinados de um projeto que eu curti bastante. Vamos lá. Isso é importante. Vamos explicar o que aconteceu. O Vitor Roque até agora não temos nada de situação de que ele foi punido. Nada. A única informação que a gente tem nesse momento é que ele tá no tribunal. Tá? Será que tem alguma informação aqui? Não. E, de fato, esse tipo de situação pode deixar deixar o Vitor Roque por tempo ali grande de gancho. Vamos comentar sobre esses 2 casos. O primeiro sobre o Bruno Henrique. De fato, eu concordo 100% com o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, sobre como que as pessoas vão ver o Bruno Henrique. E de fato, até lembrar daquele meme, né? Do ex-jogador do Cruzeiro, né? Que ele falou assim, jogador do Flamengo, você acha que vai acontecer alguma coisa com ele? Pode ser eu que sofra punição porque eu tô falando isso, mas jogador do Flamengo, acho difícil. E você sabe, né? E aí, olha só como que foi o timing. Na mesma semana em que Bruno Henrique não pegou gancho, em que o Flamengo estava perdendo de 1-0 pro Sport e foram 2 expulsos por cartão amarelo, e a gente sabe que com cartão amarelo é muito mais difícil você expulsar o jogador com o segundo cartão amarelo, faz com que eles tenham certas dúvidas sobre isso. De fato, né? O Davi Luiz falando sobre isso, ele falou assim, olha só, não tem mais o que fazer. Infelizmente, todas as pessoas vão se lembrar justamente como aquele que escapou de uma forma injusta de ser punido. Você acha que Bruno Henrique vai ser
um cara legal assim da pra frente? Você acha que o futuro do Bruno Henrique vai ser positivo? Sabe? A situação é o seguinte. Quando as pessoas percebem que aquela situação foi injusta, normalmente, e isso é importante falar, aquela situação foi injusta, você cria uma violência contra aquela situação. A violência, a maioria das vezes, é marcada pela injustiça do que está acontecendo. Bruno Henrique foi pego falando que ia tomar um cartão amarelo. Pode não ter mudado em nada a situação do Flamengo. Mudou nas questões da casa de aposta. Aliás, uma coisa interessante que a gente vai ver. Hoje, então, com essa abertura do Bruno Henrique, talvez as casas de aposta deixam de existir. E deixar de existir hoje significa perder pelo menos 90% dos clubes brasileiros. Que, para quem não sabe, 90% dos clubes brasileiros da Série A, 90% do clube da Série A é patrocinado por alguma casa de aposta. Se eu fosse jogador, agora que o Bruno Henrique foi realmente inocentado sobre essa situação toda, se eu fosse tomar o terceiro cartão amarelo para ficar fora de um outro jogo, eu falaria para minha família: eu vou tomar o terceiro cartão amarelo, aposte ali e alto. Bota a casa, bota 10 mil, eu vou tomar o cartão amarelo. Para vocês. É isso que os caras não entenderam. Eu postaria 100 mil que o cara vai tomar cartão amarelo. 100 mil. Eu postaria até minha casa, eu postaria 500 mil. Se eu tivesse um jogador, vamos dizer aleatoriamente, eu vou pegar aqui um aleatório do meu time, o Thiago Silva. Eu sou da família Silva. E o Thiago Silva tivesse 2 cartões amarelos e fala assim: cara, eu vou deixar de jogar o outro jogo porque até tô me sentindo lesionado, então ó, aposta aí tudo que você tem no meu cartão amarelo. Eu apostaria. E aí? Aí a casa vai falar assim: pô, tem alguma coisa errada, como é que você tá apostando? É por conta disso. E aí o que o cara vai alegar? Ai, não pode. Não pode? Claro que pode. Ou até mesmo, pra realmente não ter assim na cara, eu faria em várias casas de aposta diferentes. E aí? As casas de aposta assim: nossa, olha, identificamos que o cara apostou e o cara é familiar. O que você vai fazer? Aí os caras vão falar assim: então, ó, por conta da decisão do Bruno Henrique, os familiares podem ganhar dinheiro. Então, ou vocês começam a fazer lobby fazendo com que o Bruno Henrique seja punido, ou vai continuar com a mesma situação e vocês vão perder dinheiro. Tadã! Parabéns! Parabéns! Essa foi a decisão que destruiu as casas de aposta. Destruiu e vai destruir os times brasileiros. Novamente, isso aí se deu. Ah, não foi diretamente para ele, mas sim da família. E daí? E daí? É isso que eu tô te falando. Se você é um cara inteligente, se você é um jogador inteligente, você faça isso. Fale lá, ó: eu vou tomar o cartão amarelo para não jogar o próximo jogo. Ganhe dinheiro com isso. Faça sua família ser rica por conta disso. Você tá entendendo? Mesmo que seja um jogador que não tome cartão amarelo, do nada vai tomar o cartão amarelo. Entendeu? Então é por isso que novamente eu falo: o que o que Felipe Luiz falou está completamente certo. Isso daí mais prejudica a carreira de Bruno Henrique do que ajuda. Porque ele, ao invés de ser marcado por coisas positivas, e ele foi punido acertadamente com vários jogos de suspensão para fazer uma reflexão da vida dele, ao invés disso, ele não foi punido
E muita gente vai falar assim, tá vendo? Você lembra do campeonato lá de 2025 em que o Bruno Henrique não foi punido? Então, como é que você vai falar para os outros torcedores assim? Então, tinha um jogador do Flamengo que manipulou as apostas e que ele não foi pego. É uma mancha. É muito melhor a pessoa ser punida e sofrer a punição e, de fato, falar assim, ó, e ele foi punido, cumpriu a risca e depois ele voltou por cima, do que agora ele tivesse às vezes ser considerado um cara que não foi punido por conta de vários personagens idiotas, imbecis, e você manchar a carreira do cara. Infelizmente, Bruno Henrique não pode nem mais ser ídolo do Flamengo por conta disso. É uma grande burrice. Se o cara que fez o último voto, que é torcedor do Flamengo, não pensou nisso, eu te falo, você acabou com a carreira do Bruno Henrique. Porque ninguém vai se misturar com isso. Burrice, ó, burrice. Antes de falar mais sobre o outro, o caso do Vitor Roque, que é uma injustiça, se inscreva no canal. Faça o triplo C que é coach, comente, compartilhe. Rede social de criação de vídeo. Vitor dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Se você pode mandar patrocínio e vamos lá. Bom, Vitor Roque no jogo contra o São Paulo, depois que venceu e ele fez acho que 2 gols, ele fez uma postagem com um leão, um tigre, né, comendo um veado. O animal tigre comendo o animal veado. O que é super comum na natureza. Mas é claro que essa teve denotação que todo mundo entendeu. O tigre era ele, o Vitor Roque, e o veado era o São Paulo. Então ele está falando que ele comeu o São Paulo. Ele destruiu o São Paulo. E é claro que ao fazer essa postagem, um Brasil que é completamente tomado pela loucura e insanidade woke, com toda certeza iria punir o jogador por conta de homofobia. O que eu não vi. Sabe, uma coisa interessante, né? Eu escutando os homossexuais conversando entre si, o que eles mais falam é sobre viado. A palavra viado é utilizada para denotar aquele que é gay dentro da comunidade gay. Ou seja, o que isso quer presumir nisso tudo? Que ao você negar o outro da comunidade gay, fora da comunidade gay, a falar o que a comunidade gay fala, você está simplesmente falando que um lado é problemático e o outro não. Causando mais cisão. Porque diversas vezes eu escuto dentro da comunidade gay a palavra viado. Ou seja, se a palavra viado é ofensiva, é a mesma coisa. Eu vou falar assim, é a mesma coisa do termo nigga lá nos Estados Unidos. Eu escuto nigga de o que se acha preto ao que se acha preto, porque novamente os únicos pretos no mundo inteiro são ou da Bahia ou da África, porque o dos Estados Unidos não é preto, já é miscigenado, todos eles são miscigenados, todos eles sem exceção. Se eles acham que são, e também brancos, que também não são brancos, todos eles são miscigenados. Isso é interessante falar. Não existe realmente nenhuma pessoa ali que seja realmente branca ou realmente preta. E aqui também no Brasil também não, só existe preto ou miscigenado. E o preto é apenas em cidades muito específicas da Bahia. Em Salvador é raro ver uma pessoa realmente preta.
E aí me fala que não. Eu gosto muito de utilizar Noam Chomsky. Noam Chomsky, que agora apareceu na mídia, no caso de Jeffrey Epstein, falando sobre uma possível ligação que o Lula teria feito com o Jeffrey Epstein. Não sei o que ele falava, né? Do poder e da manipulação das palavras. De como que, às vezes, a supressão de palavras em certo grupo étnico, racial e por aí vai, só demonstra justamente como que aquele grupo está sendo oprimido. Ou seja, o que eu estou falando para vocês, em termos gerais, que ao você negar o jogador Vitor Roque de falar que o São Paulo, que os São Paulinos são torcedores de time de viado, você está falando que os gays são uma doença. Ao invés de você estar ajudando a comunidade gay, você está prejudicando. Porque você está falando para todo mundo que viado é uma palavra ofensiva. E viado é a palavra que é mais utilizada pela comunidade gay. Das duas a uma. Ou essa palavra é ofensiva e os gays deveriam ter sido... Todos os gays deveriam ser presos. Ou essa palavra não é ofensiva. E vocês estão fazendo novamente manipulação de caso. Que é muito feio. E novamente, eu não tenho muito problema, sabe? Eu falo o seguinte: o pó de arroz foi um ressignificado nosso. Ressignificar palavras, ainda mais de negativo para positivo, é justamente você transformar um inferno num oásis, numa coisa maravilhosa. Ao você não permitir ressignificado e achar que você está certo sobre isso, está completamente enganado. É negativo esse trabalho que vocês estão fazendo. Pode me falar que eu sou time de viado, porque eu sou tricolor. Porque todo tricolor é time de viado. Tá ótimo. Pode me chamar de viado. Tá tranquilo. Você acha que eu vou ficar triste com isso? Não. Você acha que algum tricolor de verdade vai ficar assim: ai, me chamou de time de viado? Eu não vejo isso em nenhum lugar. E se tá me chamando e achando que isso deve estar me ofendendo, não tá me ofendendo. Não tá. Quem se ofendeu foi justamente a parte iluminada, woke, loucura disso tudo. Em um caso, você há um crime, de fato. Uma ação criminosa que não foi punida. Em que um dos votantes é declaradamente flamenguista e que só prejudicou a carreira de Bruno Henrique. Com as mesmas palavras de Felipe Luiz. Do outro, uma ação vergonhosa de um Brasil completamente tomado pelo vírus woke. E você vai me falar que o campeonato não está manchado? O campeonato acabou. Infelizmente, esse campeonato de 2025 já é um campeonato manchado. Em que está tudo convergindo com as ações de um Flamengo sendo campeão. Mas as pessoas vão se lembrar. Eu vou se lembrar sobre isso. Vamos ter que... E eu falo uma coisa. Não é à toa que muita gente está se separando de qualquer tipo de esporte. Não é à toa que, enquanto, como o Brasil e até mesmo no mundo inteiro, as pessoas estavam muito mais representadas pelos esportes em geral, hoje em dia é cada vez menos. E não é à toa que séries como Round 6
e Alice Borderlands, que trabalharam a essência de um esporte, que é um jogo, se tornaram grandes sucessos, os outros não vivem uma boa fase. Tá bom? Muito obrigado a todo caixeiro, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo você que é curte, comente, compartilhe. Rede social da criação de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela, simplesmente pode dar patrocínio. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiros e guerreiras tricolores.